no Brasil hoje Se isso acontecer, até eu voto no Frota, tá, Hélio? é uma sensibilidade de direita. E que essa sensibilidade de direita foi criada pela Nova República. A Nova República é, no período republicano brasileiro, de longe o pior período da nossa história. O Ciro falou isso de forma categórica, né? E eu acho que tem uma dificuldade que a candidatura de Ciro, né, a liderança dele, é grave na comunicação com essa parcela dominante da sociedade brasileira, que é de direita, que é de direita, entre aspas, né, no sentido de que se nós usarmos a classificação tradicional, na qual Lula é de esquerda. Quer dizer, eu não uso essa classificação, mas, enfim, eu não considero Lula de esquerda, de maneira alguma, entendeu? Mas usando isso, quer dizer, Lula, PSOL, PCdoB, até mesmo PDT é de esquerda e a direita, eu acho isso uma confusão tremenda, mas enfim, não é a hora para a gente resolver agora aqui. A minha pergunta para o Ciro é, portanto, no sentido de como, tendo em vista que o universo da centro-esquerda, ele já disse aqui, inclusive com muita propriedade, está bloqueado pelo petismo, o lulopetismo. Eu vejo na universidade, quer dizer, os professores, os alunos que se tem na conta de progressistas são, na sua grande maioria, PT e PSOL. Um negócio completamente doido. Completamente doido, no sentido vazio. Doido porque é um vazio. Eu estou falando do lugar da inteligência. Então, qual a estratégia que eu defendo que nós devemos ter uma estratégia de criar cunhas, de criar diálogos com essa sensibilidade de direita. Por exemplo, Ciro fez durante o período eleitoral e a programas populares de direita, entre aspas, né? Quer dizer, também na elite, quer dizer, não é possível que nós não possamos tentar quebrar dentro do financismo brasileiro, não tem um único banqueiro, uma única pessoa que é ali que não possa, entendeu? Querer, quer dizer, tentar falar com essa gente, entendeu? Outro universo decisivo, quer dizer, é o grupo social, o único grupo social que tem punch no Brasil hoje são os evangélicos. Quer dizer, nós progressistas não temos nada para dizer para os evangélicos. Quer dizer, só Bolsonaro que consegue falar com eles. Então, eu queria ouvir um pouco, Ciro, sobre isso. Quer dizer, eu identifico isso uma loucura, entendeu? Quer dizer, e da qual nós fazemos parte também. Dizer, eu fiz pesquisas qualitativas com classes populares, motoristas de Uber, entregadores de aplicativos e tal. Todos eles, quando tocado em relação ao nome Ciro Gomes, diziam, não, ele defende o Estado, que é o problema. Para essas pessoas, eu sei que o Estado não é o problema. Quer dizer, esse Estado que está aí, ele é parte do problema também. Quer dizer, a gente precisa reformar esse Estado. Não adianta defender o estatismo e esse Estado brasileiro, que é um Estado horroroso, do ponto de vista da prestação de serviço, inclusive para as classes populares. Então, quer dizer, a minha pergunta, Ciro, é em relação à dimensão da comunicação. Quer dizer, eu concordo com os diagnósticos, concordo com o programa, mas eu não consigo identificar a tradução disso numa comunicação com o povo brasileiro, de fato. E aí eu não compartilho da tese de que o problema é que Ciro tem hábitos de classe média. Não, não, não. Isso é uma bobagem, entendeu? Eu acho que o conteúdo nosso mesmo, nosso dos nacionalistas, de maneira geral, que isso não é um problema do Ciro. Brizola reviveu isso. Outras lideranças nacionalistas contemporâneas brasileiras têm dificuldade também. Quer dizer, a gente não, quer dizer, nós não temos uma marca política no Brasil contemporâneo da Nova República. Quer dizer, nós temos dificuldade de se comunicar com as diferentes classes sociais, mas especialmente aquela que nós queremos representar. Aquilo que o professor Mangabeira, que esteve aqui semana passada, segundo o Gustavo disse, chama de os batalhadores brasileiros, né? Então eu queria ouvir isso, Ciro. Quer dizer, como a gente pode traduzir esse conjunto de diagnósticos e de propostas, de terapias, numa comunicação efetiva com setores da sociedade brasileira que estão hoje numa sensibilidade, não é de orientação ideológica na minha leitura, mas uma sensibilidade de direita. Eu vou repetir o que eu falei, mas eu vou tentar refrasear. A ideia significa tentar trocar no imaginário popular qual é o método dominante para a motivação do voto que
a verdadeira direita brasileira conseguiu. Isso não é um fenômeno brasileiro. Isso, infelizmente, é um fenômeno europeu, replicou com peso nos Estados Unidos. O Trump está botando 9, 10 pontos em cima do Biden, lá nos Estados Unidos. E é porque a direita, não tendo pudores axiológicos, valores e solidariedade, etc., etc., faz respostas muito concretas para determinadas concretudes do viver popular, lá no mundo rico. Lá no mundo rico. Aqui não. Aqui não. E aqui, qual é a perversão? Aqui eles estão conseguindo, e o lulopetismo engoliu com casca e tudo esta baboseira, que é inclusive financiada pelos americanos. Esse pessoal está cheio de militante que é dessa Open Society e tal. Eles não estão de má fé nisso, não é negócio de CIA. Não. É um conjunto de valores em que é o seguinte: se eu perguntar, no meu livro eu faço esse levantamento, se eu perguntar ao povo brasileiro, e eu venho de uma experiência muito popular. Eu fui eleito prefeito de Fortaleza com 29 anos, sucedendo a Maria Luísa, do PT. Eu sou pós-PT aqui. E fui o prefeito de capital mais popular do Brasil, pelo Datafolha. Eu fui o governador mais popular do Brasil, pelo Datafolha. Então, a grande questão, quando você atravessa para a discussão nacional, você tinha 10%, 12%, que era basicamente uma classe média com escolarização alta, que eu achava que eu podia ordenar como base social de partida para uma dinâmica popular, que, se quiserem, eu defino aqui, né, como é que ia ser a tática, e eu não tenho a menor dúvida que, se o Lula quisesse, era 1000 vezes mais fácil do que, para mim, seria, porque eu teria que enfrentar, inclusive, a negação do PT, como eu fiz aqui e ganhei. Né? Enfim, mas repare, quando a gente pergunta ao povo brasileiro, hoje, quem é o responsável pela saúde sua e da sua família? É você individualmente? São as empresas onde você trabalha? Ou é o governo? 86% diz que é o governo. Quando você pergunta ao povo brasileiro quem é, não precisa ser necessariamente, depois o desdobramento disso não pode ser o falacioso. Eles não acham que necessariamente o governo tem que ter a escola. Ele apenas acha, identifica corretamente, que é o governo responsável por prover educação para o país. Pergunta de saúde, a mesma proporção, 80%, 82% e tal. É a proporção de quem vive do SUS. Nós outros que estamos no plano de saúde somos 12%, 15% da população. Depois você tem, sobre o desenvolvimento, emprego, salário, disparado 80% do governo. Então, o imaginário popular brasileiro é social-democrata. É social-democrata, não é propriamente de esquerda. Nunca foi, imaginando a propriedade coletiva dos meios de produção, o partido único e não sei o quê, toda aquela manual do bolo, a receita do bolo marxista-leninista, etc., etc., nunca foi, né, expressão de nenhuma relevância no imaginário popular brasileiro. O que é que faz? Aí vem para cá Steve Bannon, que é mandado por essa trempe lá de Trump e de Soros, e não sei o que, então vem para cá e, lendo essas coisas, é o seguinte: olha, vocês têm que trocar o método através do qual as pessoas decidem o voto. Se deixar ficar aqui história de emprego, saúde, educação, como é o jargão, e as pessoas vão discutir só quem mente e quem não mente, quem entrega e quem é só promessa, mas o método sei, vocês vão perder a eleição. Vocês têm que trocar, no imaginário popular, o critério. E aí o critério onde o povo fica absolutamente conservador é o critério moral e religioso. Então, isso que acontece? Isso só existe com esta força pela adesão do identitarismo. Vocês do Rio de Janeiro deviam ver isso. O PT lançou a Márcia Tiburi como candidata a governadora. Eita. Percebe? Eu via na campanha, ela se zangou comigo e tal, mas era uma reflexão, não é particularista com ela, não. Era uma reflexão. E ela, para ser uma acadêmica que saísse da mediocridade, para chamar atenção, faz a apologia do cu na televisão e a turma pega cruelmente e bota no contexto da disputa, morreu, acabou. Apologia do cu é muito bom, cara. Apologia do cu é muito bom. Não tem mais a discussão do Rio de Janeiro. Qual é a agenda popular do Rio de Janeiro? Tem a ver com isso, irmão, pelo amor de Deus? Aí, sociologizar. Que papo é esse de Bozo PDT? Alguém tava falando isso aí? Falou lá, era o Frota falando? Frota falando no Madeleine Lasco? O sentido filosófico do assalto. Eu lembro dessa discussão. Percebe? Então, só existe isso porque a esquerda petista, do qual o PSOL é só um puxadinho,
A crítica, Palavras duras. oportunista, sem nenhuma Compromisso. retidão ideológica, nada, zero. O que tem a ver? Luciana Genro está defendendo a autonomia do Banco Central? Pô, até aí. Então, vamos devagar com a dor. Não, vai se refugiar no feminismo, vai refugiar na negritude, vai se refugiar no problema da perseguição das comunidades LGBTQIA, e aí nisto aperfeiçoam completamente essa hegemonia, porque troca no imaginário popular a razão do voto. Como é que a gente se livra disso? Eu devia dizer, não sei. Sabe? Devia, não sei. Mas o único elemento instável deste quadro trágico do Brasil é o nosso povo. E a dialética do nosso povo. Então, é verdade que tem 72 milhões de pessoas humilhadas no SPC. É verdade. E quando eu digo isso na televisão, 100% deles são testemunhas de que é verdade. Quando eu proponho, aí cai em cima o William Bonner, não sei o quê, e todo mundo pode dizer que é mentira, que é demagogia, guarda coerência com a resultante média da casta política brasileira. E pronto, uma ideia que foi estudada, pensada, racionalizada. Como é que a gente sai disso? Necessariamente nós temos que ter militância. Não é ao redor de pessoas. Nós temos que fazer um consenso metodológico e começar a agitar no Brasil, obrigar esses seus estudantes universitários, tudo petista, a se explicar, começar a ter constrangimento. Isso aí eu sou a favor. Sabe, de defender isso e mostrar que tem alternativa, que podia ser diferente. Sou a favor, isso aí, concordo. Onde eles estão se rendendo, para qualquer Eu assunto. sigo esse método aí. Qualquer assunto. Quer resolver o problema do Congresso? Propõe. Eu proponho o seguinte, o imposto sobre grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais. Sabe quantas pessoas são alcançadas no Brasil? 53. Tem ideia, não? 1000 pessoas. 20 milhões na pessoa física, 12 mil pessoas. Eita, menos ainda. Propõe com a alíquota moderada de 1,5%, então você arrecada 70 bilhões de reais. 70 bilhões de reais. E vai para o Congresso. O Congresso vai dizer não. Chama o povo. Diminui para a maioria simples a autorização do Congresso para um plebiscito. Pede ao povo para ligar, para escrever para o seu representante, não sei o que. Tá, passa na hora. Passa na hora. Sabe, o problema é que eles é que são vendidos. Eles. O Lula é vendido aos bancos. É a Haddad que é vendido aos bancos. Acabou. É essa a questão. E tem que dizer isso na universidade, tem que dizer isso entre os artistas, os intelectuais, para ver se eles criam um constrangimento. Se cria vergonha na cara, é isso que ele tá querendo dizer. E você que vai ver nesse corte aqui, você, se fosse para ir para a urna, um plebiscito, taxar em 1,5% todo mundo que tem riqueza lá na conta acima de 20 milhões. Taxar. Você ia votar, pode taxar ou não? Não pode taxar. Fala aí pra mim nos comentários, quero saber. Você ia votar no quê, meu bem? Se fosse pra taxar 1,5% quem tem 20 milhões na conta. Só quem tem 20 milhões acima. Eu sendo pobre, taxa. Se você fosse chamado da urna pra votar, taxa ou não taxa? Taxa. Meu bem falou que vai votar pra taxar. Meu bem falou que vai taxar. Quem vocês? Vocês taxam ou não taxam? Se responsabilizem por essa merda. Porque do jeito que está, o Zé Disseu, que é o mais lúcido lá, já está dizendo, a direita vai ganhar. O Zé Disseu é o mais A lúcido. direita vai ganhar a eleição, a presidencial próxima. E creia, não é um problema de comunicação. É um problema de meio, isso sim. Mas hoje nós temos a nossa vida facilitada como jamais tivemos. Quando eu fui candidato em 98, anticandidato, contra o Fernando Henrique, que tinha ajudado a fazer o Real, o Fernando Henrique tinha fraudado tudo, não sei o que e tal, eu fui para a televisão para desafiar o Fernando Henrique num debate. Não aconteceu um único debate no Brasil. 100%. Né? E o Fernando Henrique chamou, em 2002, quando eu fui candidato, que comecei a subir, não sei o quê, o Fernando Henrique promoveu um jantar em São Paulo, que estava lá Antônio Hermílio, o Setúbal, enfim, todos eles. E ele disse, olha, os Marinho, eu vim entregar a responsabilidade para vocês. Você é um maluco, sabe o que está dizendo, então ele vai ganhar a eleição se vocês não fizeram uma coisa. Pronto, né? Caiu o mundo em cima. Agora não. Agora tem uma internet. Nós estamos conversando aqui, eu digo o que eu quiser. E pode viralizar. Pode viralizar. E se tiver multiplicadores, um trabalho de organização, não é que seja fácil. É a única saída.